Olá, eu sou Teacher Dulce, professora de inglês online para todos os níveis, individual ou em grupo. Eu trouxe aqui um vídeo bem interessante para você assistir. Mas antes dele começar, eu queria te pedir, dá uma olhada nele com carinho e se você gostar, dá um like, se inscreve no canal, compartilha, comenta, deixa ele chegar para mais pessoas. E se você está com pressa de aprender inglês, eu tenho pronto um curso de inglês básico. Vou deixar a descrição aqui embaixo para você chegar até ele. E aí, se tiver interessado, depois você volta e a gente começa a partir do intermediário. Olá, nossa entrevista de hoje é com o Dr. Jefferson Medeiros. Dr. Jefferson é cirurgião de cabeça e pescoço e ele hoje veio aqui para conversar com a gente sobre tireoide. É isso, Jefferson? Good morning, good evening, or good night for all the people to watching. My English is not pretty well, but I will talk in Portuguese now. Vamos lá, pessoal. O inglês está mais ou menos desde que eu parei de praticar, mas a gente vai falar hoje sobre tireoide. A gente vai explicar muita coisa para vocês e a gente vai falar sobre os pontos que são importantes de uma glândula que é tão pequenininha, mas faz tanta diferença na vida da gente. E primeiro eu quero agradecer também, Dulce, pelo convite. Fico feliz de poder ajudar as pessoas. Eu acho que essa é a grande missão de todo mundo que faz medicina, é ajudar as pessoas. Então, vamos lá, fique à vontade, sou todo de vocês. Tá. A tireoide não é um problema. A tireoide, ela é parte do nosso organismo. Então, vamos lá. A tireoide, ela é uma glândula que ela fica aqui na frente. Ela tem tireoiforme e oide escudo, então ela parece um formato de escudo, tá? E todos nós nascemos com tireoide, tá? Eu tenho tireoide? Tem. Todo mundo nasce com a glândula em tireoide. E essa glândula tireoide, ela tem uma função de produção de hormônio. Então, quem é o combustível da tireoide? É o iodo. Então, tudo que a gente come que tenha iodo, e o nosso sal no Brasil, obrigatoriamente, desde a década de 70, obrigatoriamente ele é iodado exatamente por causa disso. A gente tinha muitos fatores que antigamente... Quem morava perto da praia, eu nasci em Salvador, cresci em Recife, então quem morava perto da praia comia frutos do mar e peixes do mar. E aí você tinha muito iodo. Então não tinha problema de tireoide. Quando a gente se afastava da beira da praia, você começava a ter mais problemas de tireoide, que aqueles boçosãos aqui no Amazonas. Eu estou morando no Amazonas, então uma coisa muito comum que a gente via aqui são boços grandes, quer dizer, a tireoide aumentava de tamanho, tentando ser mais funcional. Então o iodo que a gente come entra dentro da tireoide e vai ser produzido os hormônios tireoidianos, que é T3 e T4. Esse T3 e T4, ele vai agir junto no nosso organismo, principalmente na parte da musculatura, e ele pode desestabilizar tanto a parte hormonal ginecológica, a gente pode falar sobre tudo isso, e também ele pode alterar também a parte psicológica. Então você pode ter doenças que estão ligadas em todo o corpo, em todo o sistema, por causa do danado de uma glândulazinha desse tamanhozinho, mas que produz hormônio e que pode trazer problema pra gente. E aí a gente tem essa produção, ela pode ser para mais ou pode ser para menos. E nos dois casos são sérios, são problemas sérios. Então vamos lá. O que é mais comum da gente encontrar? É o hipotireoidismo, é a produção baixa dos hormônios tireoidianos. Quando você tem hipotireoidismo, você vai ter alguns sintomas. Primeiro, você vai ter a dificuldade de perda de peso ou ganho de peso. Mas olha, Dulce, vamos chamar a atenção aqui. Até 5 quilos é da tireoide, mais de 5 quilos é falta de vergonha. Você está comendo errado, você não está fazendo exercício, você está dormindo mal. Então você pode ter sintomas depressivos. Então o paciente, quando tem depressão, necessariamente a gente faz dosagem do hormônio tireoidiano, porque pode ser abaixo desses hormônios. Tá? Você pode ter infertilidade. Então toda mulher que está com dificuldade de engravidar também tem que fazer os exames hormonais, tá? Queda de cabelo, a unha ficando mais fraca. Então tudo isso pode ser por causa da diminuição
dos hormônios tireoidianos e até o aumento do colesterol. Uhum. Para você ter uma diminuição desses hormônios, você vai ter uma doença. Geralmente, o que acontece? Você tem uma doença chamada tireoidite, que é um processo inflamatório da tireoidite, da tireoide, que é um processo autoimune. Então, é algo que a gente, na medicina, a gente vem começando a entender um pouco mais, que são sobre as emoções. Hum. Então, como é que vai acontecer? Você vai ter um processo onde você tem uma produção de anticorpos contra a sua glândula tireoide, e aí você vai ter uma inflamação nessa glândula. Quando você tem essa inflamação dessa glândula, ela vai inflamar toda e vai diminuir a produção. Então, a tireoidite, o processo inflamatório da tireoide, vai induzir sua tireoide a diminuir os seus hormônios. E aí vai entrar nesse ciclo que a gente falou, que é de ganho de peso, depressão, sintomas depressivos, muita fadiga, muito cansaço, um sono imenso. Então vai entrar em tudo isso. Então, essa é a história de quem tem uma diminuição dos hormônios de tireoidite, o hipotireoidismo, que é causada pela tireoidite. E é algo que é muito comum hoje em dia, tá, Dulce? Certo. E aí a gente pode ter o outro jogo, que Outra. se chama hipertireoidismo, quer dizer, a produção excessiva. Essa produção excessiva, Uhum. você pode ter duas doenças que vão causar. Uma se chama doença de Graves, que é o pessoal que tem uma tireoide grande, aqueles olhão esbugalhado para fora, tá? Uhum. Que é a retinopatia do Graves, aonde você vai ter o contrário. É uma pessoa que perde peso muito rápido, não está fazendo dieta nem nada, perde peso, tem insônia, tá? Vai ter palpitação, então o coração vai começar a acelerar. Então, você tem dois sistemas muito diferentes. Só que o hipertireoidismo, que é a doença de Graves, ou às vezes pode ser um nódulo único que produz muito hormônio, que é o que a gente chama de doença de Plummer, esse é mais raro, não é uma coisa tão comum. O que é comum é que tem aumentado muito nesse dia a dia. E hoje em dia a gente pode falar que de repente pode ser alimentação, tem estudo sobre alimentação, tem estudo exatamente em cima dos sentimentos, porque toda doença autoimune necessariamente tem implicação por causa da parte emocional. Então, assim, o mais comum é hipotireoidismo, mais comum nas mulheres, que a gente vê hoje em dia, que vem da tireoidite. Ou pode ter o hipertireoidismo, que é menos comum, mas acontece em alguns pacientes, que é um excesso de produção e pode ser mais comum da doença de Graves. Então, são duas coisas completamente diferentes, mas que, fazendo o exame anual, exame de sangue, dosagem dos hormônios, do TSH, que é o hormônio produzido no cérebro, e do T4 livre, que é produzido na tireoide, a gente já consegue determinar para onde está desse lado da balança. Tá, aí você falou do bócio, né, que chama, né, que é muito comum. Mas todas as pessoas que têm problema na tireoide, elas vão apresentar esse nódulo? Assim, não, olha aparente mesmo? Não. O que vai acontecer? Esse aumento da tireoide, ela pode ser por causa desse hipertireoidismo, uma produção excessiva, tá? Ou você pode ser, às vezes, um nódulo grande que tá aumentando no pescoço. Os bócios clássicos, quer dizer, aquele aumento da glândula que tinha por falta de iodo, hoje em dia é raro a gente ver. Por quê? Porque obrigatoriamente o nosso sal é iodado, então como a gente come sal todo dia, você tem iodo todo dia. E o iodo, o que acontece? O iodo é o combustível, é como se você joga o combustível, que é o iodo, para dentro da célula da tireoide, esse iodo ele vai fazer com que haja a produção do hormônio. Então, assim, como diz o caboclo da gente, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, você pode ter um problema hormonal, ou você pode ter um problema estrutural, que aí a gente vai falar sobre nódulos, cistos e a possibilidade de câncer, tá? Tá, então vamos logo para essa parte aí. Qual é essa possibilidade? Qual é o risco? Qual é o risco que a gente tem? A Então, partir de vamos que lá. momento que a gente tem esse risco? Então, vamos lá. Hoje em dia, quando a gente faz ultrassom de tireoide, é um exame hoje em dia que foi colocado no rol das ginecologistas, e lembrar que a mulher ela tem a ginecologista como se fosse um clínico geral. Então, pediu ultrassom de tireoide. Com esse aumento do pedido de ultrassom, a gente começou a ter um aumento do diagnóstico de nódulo de tireoide e, por consequência, de câncer de tireoide. Então, vamos lá.
cerca de 19 a 68% das mulheres vão ter nódulo. Então, assim, mulheres mais novas lá para 25 anos, 18%. Se a gente pega uma mulher de 70 anos, a gente sabe que quase 68% delas vão ter nódulo. Então, é algo muito comum hoje em dia, tá? Uhum. Para cada 3 mulheres, um homem, quer dizer, gente, é muito mais comum em mulheres, tá? O nódulo tireoidiano. E só que assim, imagina que se eu estou falando ali de até 68%, imagina, vamos imaginar que mais ou menos metade da população das mulheres vão ter ou um cisto ou um nódulo, tá? Dessa metade aí, só 5 a 10% é que vão ser câncer. Então imagina Uhum. que a gente tem um número imenso de nódulo tireoidiano, só que a porcentagem de câncer ela era muito baixa, Uhum. entendeu? Uhum. E aí a gente tem que fazer o seguinte, fez o ultrassom, deu nódulo, o que que a gente tem que fazer? A gente pode ter cisto, que é só líquido. Esse Uhum. cisto, ele pode, principalmente mulher em idade fértil, ele pode simplesmente desaparecer por causa dessa, dessa modulação hormonal. Ponto. Uhum. O nódulo é que a gente vai ter que avaliar. Então, existem características dentro do nódulo que são vistas no ultrassom, que vai me dizer da possibilidade de ele ter maior chance ou não de malignidade. Então, para o nódulo, a gente imaginar que ele pode ser maligno ou não, pode ter um câncer ou não, o tamanho não é documento, tá, Dulce? Certo. Então, fazer um ultrassom no local onde o ultrassonografista ele seja um bom profissional, que tenha já uma habilidade com a glândula tireoide, esse é o mais importante. Uhum. Em havendo a suspeita de malignidade, vai fazer uma punção, que é uma agulhinha que vai lá dentro, tira um pouquinho das células e vai avaliar se é ou se não é câncer. Então, Uhum. assim, a gente tem uma sequência de faz ultrassom, descobre se tem nódulo ou não. Se o nódulo, se ele for um nódulo com aspectos benignos e num tamanho pequeno, a gente só acompanha. Se tiver alguma Nem suspeita, tratamento com remédio, nada disso. não. Não. Aí é que vai entrar. Qual é Tá. o grande jogo hoje em dia com a tireoide? Hum, Eu não tenho uma medicação que eu vou dar que esse nódulo vai sumir, entendi. entendeu? Por não poder fazer isso, qual é o meu passo? Eu acompanho esse paciente. Uhum. Entendeu? Então, assim, por isso que a gente pede em média de 6 meses a um ano o paciente da gente fazer os exames dele, repetir o ultrassom. Por que que eu peço para repetir? Porque às vezes tem pacientes que ele podem ter mudanças dessas características do nódulo. É um nódulo que de repente cresceu, então vou dar um exemplo. Um nódulo que cresce entre 30 a 50% do tamanho dele inicial, Hum, existe uma suspeita maior de câncer. uhum. Tá? Então, assim, quem é que a gente tem que se preocupar? Aí a gente vai falar sobre fatores de risco. Primeiro, extremos de idade. Então, pacientes menos de 20 anos, quanto mais novo, maior risco de ser câncer desse nódulo, ou extremos de idade mais de 70 anos. Então, quem é muito novo e quem é mais idoso. Ponto. Uhum. Essas duas características a gente tem uma chance maior de câncer. A outra coisa, quem tem histórico familiar de câncer de tireoide, também aumenta a chance desse nódulo ser câncer. Sexo masculino, então, o câncer de tireoide, o nódulo de tireoide é mais comum, desculpe, em mulher, mas quando o homem tem maior chance desse nódulo ser câncer. Do câncer. Ah, interessante. Entendeu? Então, a gente Uhum. tem que tomar esse cuidado. Então, Uhum. enquanto as mulheres a gente é muito mais indolente nesse acompanhamento, do homem a gente é mais incisivo, tá? Uhum. Obesidade. Então, vamos lá. A obesidade, ela pode causar 13 tipos de câncer diferentes, tá? E entre eles, ano passado, no rol da obesidade, ela entrou como fator de risco para câncer de tireoide. O que que a gente já via no dia a dia, Dulce? Uhum. Os pacientes que estavam ali na fila para fazer cirurgia bariátrica, de repente faziam ultrassom de tireoide e descobriam que tem um nódulo que era câncer. Uhum. Então, era que já era observado que ano passado se determinou. Então, esses três. Outro, crescimento rápido. Então, assim, se você tem um crescimento ali, cara, você vai acompanhar o paciente durante 6 meses ou um ano. Você cresceu esse nódulo, cresceu de 30% a 50%, também esse nódulo é mais chance de ser câncer. Entendeu? Então, o Uhum. crescimento rápido é outro fator. O outro fator é nódulo endurecido, que a gente consegue tocar nele e a gente pede para engolir saliva e ver que o bichinho é duro. Uhum. Também é fator de risco, entendeu? Então, Uhum. assim, existem características que a gente vai ver no ultrassom e existem esses fatores de riscos que vão nos. Não é porque tem isso que é câncer, mas Uhum. já aumenta em cerca de 15% a chance de quem tem alguma dessas características que eu falei, da possibilidade maior desse nódulo ser um câncer. Uhum.
Tá. Uma perguntinha. Você Vamos falou, lá. né, quem mora na beira do mar, né, não tinha, Aham. né? Nos dias de hoje, assim, existe uma área, alguma área no Brasil que tenha maior incidência de câncer? Alguma coisa por alguma falta de... Olha só, o câncer ele não vai estar ligado diretamente à falta do iodo, tá? Vamos Ah, dizer, esses bostos, essas tireoides grandonas que a gente pegava, hoje em dia a gente observa muito, vamos dizer, aqui no Amazonas, tribos indígenas que estão mais distantes da população, onde eles não têm o hábito de comer coisas que tenham iodo, tá? uhum, Então, essa ligação a gente vê muito mais de aumento do tamanho, mas não de de ser ou não câncer. ser câncer, você está Uhum, entendendo? Então, a uhum, gente consegue observar muito isso. uhum, Nas outras capitais, mesmo que venham para Centro-Oeste, região Norte, que a gente come peixe aqui de rio, não come peixe com iodo, né? Mas o uhum, sal da gente, como foi determinação já lá na década de 70 sobre o sal obrigatoriamente ter iodo no nosso sal, então a gente diminuiu o número de casos. Então, assim, eu lembro que os últimos casos que eu operei, que eram uma tireoide imensa, sempre são pacientes que são do nosso interior, uhum, entendeu? Que é aquele paciente que é mais indígena, que no dia a dia a alimentação dele não tem sal e uhum, não leva iodo no dia a dia dele. Então, uhum, esses que a gente vê no dia a dia com essa alteração. uhum. Uma outra coisa, assim, a gente faz o check-up Aham, anual, né? A gente faz o check-up anual. É, ele está incluso a observar essa tireoide, assim, eu sei que com mulheres sim, porque a gente faz aham, T3, T4 e tal, né? aham. Mas de pessoas mais jovens, assim, de adolescentes mesmo, de Olha, existe uma jovens discussão adultos. muito grande, Dulce, vamos lá. Ah, Ainda não existe nenhuma sociedade, nem de cirurgia de cabeça e pescoço, nem de endocrinologia, determinando que existisse uma data, uma idade, como a gente, mamografia, acima de 40 anos, toda mulher uhum, faz a mamografia. uhum, O que a gente sabe? A gente sabe que o câncer de tireoide ele é mais comum entre 35 e 45 anos. Então, sempre que eu falo para as pessoas assim, cara, se você é mulher, se você está nessa idade, quando for fazer esse check-up, não tem nada demais, faz ultrassom de tireoide e você vai ver lá. A uhum, grande discussão hoje em dia é o seguinte, a gente sabe que aumentando os exames, aumenta o diagnóstico de nódulo, tá? E uhum, aumenta obrigatoriamente o número de câncer. O câncer de tireoide, a gente pode falar sobre ele é um câncer mais indolente. Então imagina que assim, é um câncer que ele tem cerca de 96% de chance de cura total. uhum, Então, é um câncer onde as pessoas, a grande briga é, será que eu vou ficar fazendo alarde para muita gente que tem nódulo? Eu vou fazer alarde de operar muito paciente que tem câncer, mas ainda é pequeno, tal, tal, tal. Existe esse ramo. E existe outro que eu estou nesse segundo, que é o seguinte, a minha esposa teve um câncer de tireoide. Ela uhum, teve um câncer que, quando ela operou, tinha 4 centímetros. Se você perguntar para ela se ela queria ter feito o ultrassom dela antes, queria que tivesse tido um nódulo, operado um nódulo menor, se você está entendendo? Porque assim, quando a gente bota a magnitude para uma população geral, você vai ter uma porcentagem muito pequena, como eu falei. uhum, Mas se essa pessoa que tem câncer, se for a minha esposa, se for a minha filha, se for a minha irmã, eu queria que fosse quanto mais inicial, melhor. Mas é o câncer de tireoide é um câncer bonzinho, as pessoas ouvem muito isso. uhum. Bom, Dulce, é não ter câncer, Boa, não ter tá? câncer. Aham, Então, esse tendo câncer, por que que eu não vou tratar diferentes? Por que que eu não vou pegar um câncer que está uhum, menorzinho, que está no estágio inicial? Então, assim, isso é uma discussão que está havendo no mundo todo exatamente por causa disso. A gente está aumentando o diagnóstico de nódulo, em consequência, um diagnóstico de câncer. Mas a uhum, gente sabe que não aumentou a mortalidade. A gente não tem mais pessoas morrendo por câncer de tireoide porque a gente está dando mais diagnóstico, operando. O que está acontecendo hoje em dia é assim, a gente já está entendendo melhor esse câncer, uhum, entendeu? A gente uhum, já sabe que é um câncer mais indolente, a gente já sabe que uma paciente que tem um nódulo menos de 1 centímetro, a gente tira só metade da tireoide, porque oncologicamente a gente sabe que essa paciente vai ter uma qualidade de vida melhor. Então, assim, a gente está num processo que a gente chama de desintensificação. Imagina que todo mundo, quando tinha um nódulo de tireoide que dava câncer,
na punção. Obrigatoriamente tinha que fazer a cirurgia, depois tinha que fazer iodoterapia, depois tinha que ir para a hormonioterapia. Hoje em dia a gente já sabe que nódulos muito pequenos a gente pode tratar de uma forma muito mais tranquila. Não precisa de todo esse arsenal. Você está Entendi. entendendo? Então, assim, por isso que a gente precisa ter uma tranquilidade, mas assim, eu por ter tido, a minha esposa ter tido câncer de tireoide, eu advogo que o melhor é fazer a cirurgia, ter um diagnóstico mais precoce, uma cirurgia menos agressiva, que tenha uma qualidade de vida melhor para o aluno já, a gente falando sobre a Paciente. TTD para o paciente. Aham. Então, existe uma sequência, Dulce, que eu vejo que é muito importante da gente trabalhar e Uhum. que, por eu ter passado isso e se perguntar para minha esposa, porque todo mundo, quando está em reunião de endocrinologia de cabeça e pescoço, eu sempre falo isso, assim, quando a gente generaliza é muito fácil, mas se esse paciente que tiver câncer for seu familiar, seu amigo, você vai ver que você muda de ideia. Uhum. Entendeu? Ai, mas aí é uma coisa rara, não é tão comum. Não, não é, mas foi minha esposa. É. É Mas porque foi minha esposa. quando tá perto da gente é outra história, né? Exatamente, exatamente. Aham. Porque ver de longe é uma coisa, ver de perto é. É outra E, completamente diferente. aham. E assim, é uma pessoa que teve esse nódulo, você falou em tirar uma parte só, não tira tudo. Aham. Existe 5 a 10% das pessoas que têm nódulo, um nódulo só, que está funcionando bem, que o nódulo é menos de 1 centímetro. Então, assim, existe uma regrazinha básica para você poder tirar só metade da tireoide. Então, Uhum. existe cerca ali de 10% dos pacientes que têm esse diagnóstico de câncer de tireoide e a gente tira só metade, tá? Uhum. Mas é bem criterioso, a gente tem que ser bem criterioso. Para todos os outros, a gente faz uma tireoidectomia total, tira a tireoide toda. Uhum. Aí, assim, se vai ou não vai para iodoterapia, aí o resultado da biópsia que determina, mas não é mais todo mundo que tem que ir, porque antigamente todo mundo ia para iodoterapia, Uhum. entendeu? Uhum. Então, assim, a gente já viu que eu digo que o tratamento do câncer de tireoide é que nem dançar uma valsa, ou, como eu sou nordestino, dançar um forró, já que você está em Fortaleza. Se ela vai para um lado, se uma pessoa vai para o lado, a outra vai para o mesmo lado. Se ela for para o outro, eu vou para o outro. Você está entendendo? Então, assim, eu consigo dar um tratamento personalizado para cada pessoa, dependendo da situação do que a gente tem do câncer da pessoa. Porque antigamente era todo mundo no mesmo, era Uhum. tira toda a tireoide, faz iodoterapia e vai para o hormônio. E hoje em dia a gente vê que a gente tem ganhos em qualidade de vida de pacientes que a gente de repente precisa fazer só tirar metade da tireoide, que não Uhum. precisa fazer iodo. Então a gente tem a gama de possibilidades de personalizar aumentou muito. Por quê? Porque a gente está tendo muito diagnóstico, a gente está operando muito paciente, a gente já está entendendo Já vai qual é aprendendo mais, né? o que é bonzinho, qual é Uhum. que é mais arriscado. Então a gente já começou a entender esse jogo, entendeu? Uhum. Tá, aí você falou da iodoterapia. A iodoterapia, ela funciona como? É um período em que você tem... Olha só, a iodoterapia eu falo assim, não tem nada a ver com rádio, com quimioterapia, com nada. Lembra Uhum. que eu falei que o combustível da nossa tireoide é iodo? Uhum. Simplesmente eu vou dar um iodo radioativo. Esse iodo radioativo ele vai entrar no nosso corpo. Qualquer célulazinha que tenha, desde resto de tireoide ou até uma micrometástase, uma célulazinha de câncer que ficou no seu pescoço ou que foi para algum outro lugar do seu corpo, esse iodo ele vai atrás dele e mata ele. Uhum. É uma vez só. Ah, quantas sessões são? É uma vez só. É um copo, como se fosse um copo d'água, não tem Certo. gosto, não tem cheiro, não tem nada. A pessoa bebe, e aí ela tem que tomar bastante líquido, que é para você, vai sair pelo xixi, só que ela fica no corpo dela, no suor, no xixi dela vai sair esse iodo. Quando a Uhum. gente faz isso, esses pacientes que fazem iodoterapia, se a dose for baixa, porque a gente tem que calcular a dose, se a dose for baixa, ela pode tomar e pode ir para casa, não precisa ficar internado. Se a dose for mais alta, precisa ficar internado ali às vezes 12 horas. Uhum. E aí vai para casa. Esse paciente, ou até 24 horas, esse paciente, ele pode estar na mesma casa junto com o adulto, mas ele não é recomendado ele estar junto com crianças e com mulheres grávidas. Por quê? Porque a irradiação que sai no suor, quando você fala, esse iodo radioativo, ele tem uma possibilidade maior
de trazer um câncer de tireoide para crianças. Então, Nossa. por isso que depois que faz a iodoterapia, se você tem que ficar 7 dias, a paciente tem que ficar 7 dias afastada de pessoas desculpe, de crianças e de mulheres grávidas. Então, esse é o detalhe. Então, toma uma vez só iodo, vai para casa, pode ser que seja na hora, 12 horas ou 24 horas, acabou. Fica em casa, não é para estar saindo. A pessoa mesmo está bem. A pessoa fica bem, tudo tranquilo, raramente tem algum efeito colateral. Quando tem muito é porque as glândulas salivares, o iodo, ele fica nas glândulas salivares, então às vezes as pessoas elas podem ter uma diminuição da saliva, entendeu? Muda um pouquinho o gosto da comida para ela, mas que depois ele volta ao normal. Raramente é uma pessoa que tem alguma alteração que vai ficar. Então, assim, pode estar na mesma casa com outras pessoas, pode comer e no prato só não não precisa... com crianças. no criança o que é bom, vamos dizer, casal, não é para ficar se beijando nem dormindo, de preferência também não dormir junto, entendeu? Então, só isso, mas pode estar na mesma casa. Certo. Tá, e aí vamos pensar, já estou terminando, tá? Vamos pensar assim, um paciente que você teve que tirar toda a glândula. Como é que ele vive sem? Aí a gente vai para o segundo passo. Quando o paciente faz uma cirurgia de tireoide porque tirou a glândula toda, a gente precisa fazer uma reposição do hormônio. Então existe um hormônio chamado levotiroxina, que ela mimetiza o T4, o hormônio T4, fazendo com que a gente coloque no nosso corpo que a gente faça a reposição. Então, a gente vai fazer o cálculo pelo peso do paciente. Então, a média do cálculo ali é de 1,2 a 1,4 microgramas por quilo de peso. Então, um paciente que pesa 50 quilos, a gente vai dar ali mais ou menos 60 microgramas, que é a dose dela. Tem que tomar todo dia de manhã em jejum. É um hormôniozinho que o bicho é tinhoso, porque você tem que... se você comer alguma coisa antes de meia hora ali, ele não é absorvido direito. Você está entendendo? Se tomar com outro remédio, ele também não vai ser absorvido. Então, você tem que tomar ele, acordou, tomou, só meia hora depois é que você vai tomar café, vai comer alguma coisa. Pro resto da vida. Pro resto da vida. Porque você não tem mais essa tireoide. Então, você não tem mais a produção que a gente chama de endógena. Quer dizer, dentro do seu corpo não tem mais. Então, você obrigatoriamente tem que tomar pro resto da vida o hormônio tireoidiano. Então, a gente tem que cuidar, que é para não chegar a esse ponto, né? Exatamente. A gente, lógico, casos específicos, como casos de câncer, a gente tem que fazer, entendeu? Mas assim, por isso que toda vez que o paciente pode fazer uma tireoidectomia parcial, tirar só metade da tireoide, a gente prefere, porque não precisa fazer reposição, ou se fizer reposição é muito baixo, entendeu? É diferente de quem tira a tireoide toda. Poxa! Que aula, hein, professor? Essa aula é a aula que eu dou todo semestre para meus alunos, por isso que já está tudo decorado. Que bom, obrigada, Jefferson, obrigada mesmo, viu, por ter vindo aqui conversar com a gente, esclarecer isso, porque, assim, a gente fala pouco, né? São assuntos que a gente pouco se fala, né? Não, eu acho que, assim, a gente está tendo um boom muito grande de... sabe o que eu acho legal, Luz, quando você me chamou e eu topei na hora? É porque a gente tem muita fake news, tem muita coisa que o pessoal fala, sabe, de besteira na internet. Eu prefiro vir aqui com você e dar uma aula, explicar o que é real, entendeu? Então a gente não fica imaginando coisa, não. Eu já falei para vocês tudo o que acontece, o que tem que fazer, o que não tem que fazer. Então é muito interessante porque a gente precisa realmente entender o que é verdadeiro. Beleza. Entendeu? Te agradeço muito, tá? Obrigadão. Nada, eu fico à disposição. Depois, se quiser, a gente pode gravar outras aulas sobre outros assuntos. In English, ficar à disposição. In English too. Tá, obrigada. Big hug, kiss, bye bye. Bye bye, tchau.